como que você tem visto os desafios da liderança, tanto dessa liderança que toma decisões do rumo do negócio, nessa cadeira de board que você senta aí, como também os desafios lá da primeira operação, o cara que está lá na base da pirâmide. Quais são os desafios da liderança que você tem visto aí, que vocês têm trabalhado atualmente? Matarazzo, assim, ó, eu acho que tem um dos pilares, né, de tudo que a gente construiu aqui, que eu curto muito, que é o potencializar talentos, né? Por que eu gosto disso? Porque potencializar talentos, ele fala sobre diversidade, ele fala sobre empatia, ele fala sobre humanização, né? Porque para você potencializar talentos, o que significa isso? Significa você conseguir extrair o melhor de cada um, né? E no final do dia é isso, a gente tem um time diverso. Antigamente, como é que era? A gente tentava padronizar todo mundo, né? A gente criava um processo e era comando e controle, vem aqui, você segue e faz isso aqui. Hoje em dia a gente fala de potencializar talento. Então você fala que as pessoas elas são distintas, eu vou entender o que tem de melhor em cada uma delas, né? Para eu conseguir extrair o melhor de cada uma delas. E a soma, né, dessas partes distintas, cara, vão dar um todo muito maior, né, do que poderia ser se só tivesse pessoas iguais. Então, para a pessoa conseguir fazer isso no final do dia, ela tem que ter um autoconhecimento incrível, né, assim, para entender quem ela é, o efeito que ela tem sobre as pessoas, né, para entender que as pessoas são diferentes dela, né, e aí só partindo desse lugar de você aceitar que as pessoas são diferentes e que as virtudes são distintas, você vai conseguir extrair o melhor de cada um. Então, eu acho que assim, isso é para todo mundo. Isso é para função operacional até, né? Pô, cadê a sensibilidade, a humanização de você conseguir e o autoconhecimento para você entender, cara, quem você é e os efeitos positivos e negativos que você pode causar nas pessoas. Porque todo mundo causa coisa boa, causa coisa ruim, né? Por mais legal que você seja, depende da outra pessoa, né? Então, acho que esse é o primeiro ponto. E assim, aí um pouquinho mais para as lideranças mais de cima, né? A questão da ambidestria que estão falando tanto, né? Então, como é que eu consigo operar o hoje, entregar o hoje, mas eu construir o futuro, né? Isso é uma coisa que, putz, eu vim de empresas muito de execução, e as empresas de execução têm muita dificuldade de olhar para o futuro, né? É muito mais o curto prazo, o que eu vou entregar hoje, beleza. Mas, porra, se eu tenho uma ambição como redefinir o futuro da energia em 2030, eu não posso ficar operando só o hoje. Até porque as capabilities que eu vou precisar em 2030 são diferentes das que eu preciso para hoje, né? Então, se eu não começar a construir isso agora, né? Se eu não começar a ter um olhar para o mercado profissional que eu preciso, que de repente eu não tenho aqui, eu não vou conseguir, né? Então, eu vou colocar esses dois pontos. Eu acho que também uma outra coisa assim que é muito básica, mas que é um puta desafio é a comunicação. Mas eu acho que pega um pouquinho do primeiro ponto que eu coloquei, né, de potencializar talento, entender as diferenças e tudo mais. Cara, assim, para mim, a sessão mais esclarecedora de autoconhecimento que eu fiz foi a sessão de comunicação, né? Porque eu sou extremamente pragmática e expressiva, né? Essa é a minha característica. E para mim, eu tenho muita facilidade em lidar com gente que seja igual a mim. Agora, se eu vou para uma pessoa que é mais prolixa, né? Uma pessoa que, cara, tipo, eu tenho uma puta de uma dificuldade. E aí eu comecei a pensar em como eu, como líder, né, do meu jeito, poderia afetar negativamente as pessoas que são diferentes de mim, né? Então, uma pessoa argumentativa que vai lá, cara, e me manda um áudio de 10 minutos que eu tenho zero de saco para ouvir, eu escuto e respondo com um ok, e a pessoa quer morrer, entendeu? E eu sou uma líder, eu tenho um efeito em cima daquela pessoa, né? Da mesma forma que se eu for para o feedback de uma forma extremamente pragmática com uma pessoa que é argumentativa, vai ser difícil para a pessoa, né? Então, assim, a comunicação acho que é uma chave, assim, sabe, de você ganhar ou perder as pessoas muito, muito importante. E não tem, assim, as pessoas se adaptem a mim, as pessoas não vão se adaptar a você, né? As pessoas, elas têm um entendimento delas a respeito da mensagem que você está passando, do ponto de vista delas, né? Então, não sei, assim, acho que se eu pudesse destacar, destacaria essas três, assim, parece muito básico, né, mas... Não é? Uma aula. Acabamos de ter uma aula aqui, senhoras e senhores, isso aqui vai virar um corte, a gente vai enfiar nas plataformas e redes sociais para martelar na cabeça da liderança, porque, Irina, é isso, assim, a gente não pode se tornar líder, sentar numa cadeira de liderança e querer escolher não influenciar o outro, querer escolher não ser exemplo para o outro. Não tem opção, você é exemplo, querendo ou não. E, às vezes, o exemplo não é um exemplo tão positivo ali para mobilizar o time, né? É isso. Muito bom. Obrigado pelos pontos aí. A gente vai documentar aqui e vai deixar bem registrado.